Um ótimo dia a todos, né? Depois da oração do Alex, vamos conduzir aqui o estudo do Êxodo 34 e vamos observar ali que antes da chegada de Jesus, né, o Velho Testamento ele atesta e Moisés ele precisava conduzir o povo. E para conduzir o povo ele precisou criar leis severas para tirar o povo da escravidão e transformar nos primeiros princípios da sociedade. Acho que quando a gente consegue entender isso no Velho Testamento, fica mais fácil a gente entender a transição para o Novo. Então, está sendo para mim hoje também muito prazeroso conseguir resgatar a história e entender algumas coisas que eu não entendia. Então, nesse primeiro momento aqui, Moisés, ele se desculpa, porque ele já tinha estado no monte, né? Ele já tinha estado com Deus, e ele quebra lá a tábua da aliança, né? Então, assim, acho que é um momento que ele está mais trazendo, diante de tudo que aconteceu, da adoração ao bezerro, ele está se desculpando com Deus, e aí, a partir desse trecho, ele começa a entender e, de fato, começa a fazer a aliança, né? Então, Deus coloca, né? Faço com vocês a aliança, disse o Senhor, diante de todos o povo que ainda não tinha, né, uma noção total de sociedade, não tinha esses costumes enraizados, era necessário que, naquele momento, o, o povo fosse realmente doutrinado para que ele pudesse passar por aquele período sem se desviar completamente. Então, esses são pontos que a gente precisa observar. A necessidade da época de colocar leis severas, porque era muito, muito difícil para aquele povo literalmente conseguir absorver um princípio de sociedade, porque eles eram, por muitas e muitas gerações, escravos, e eles só serviam, eles não tinham essa noção de organização. Aqui, ele já dava as instruções para os sacrifícios e para os encontros. E observamos aqui também a importância do primogênito, né? O primeiro filho, o primeiro rebanho, ou seja, o princípio da primícia, sempre colocando Deus à frente. E isso é uma coisa que a gente está fazendo hoje, no início da semana, e fazendo isso nas primeiras horas do dia. Hoje, a gente, de certa forma, está entrando hoje na primícia. E como é importante, né? O ensinamento ele cai nesse momento certo. E tinha que realmente educar o povo, então ele vinha trazendo as coisas de forma muito bem explicada e bem categórica, para poder criar mesmo o primeiro senso de responsabilidade no povo. Aqui é o resumo do 34, né? E aí a gente precisa agora voltar para entender isso para os nossos dias e aí trazer o momento em que Jesus vem para a Terra. Percebemos aqui que muitas vezes quão difícil era para aquele povo entender as regras, sabendo que foram anos e anos e anos de sofrimento, anos e anos e anos de martírio e de escravidão. Um povo que simplesmente seguia a outro, que não tinha suas raízes sedimentadas, passaram por 40 anos até chegar a Israel, e muito desses 40 anos não conseguiam entender e não conseguiam seguir a Deus, né, de forma plena. E Moisés precisou entender essa necessidade, teve que ser muito rígido para poder realmente construir o primeiro princípio para que conseguisse gerar ali uma sociedade. E você vê que até hoje os ensinamentos de Moisés são seguidos à risca pelo povo judeu, que até hoje também não recebeu Jesus como Messias. Mas isso foi a base que formou os primeiros princípios daquela sociedade que até hoje estão aí ditando regra e estabelecidos no mesmo local, né? Alex, se você quiser entrar para me ajudar. A presença do Senhor, ela faz com que nós sejamos diferentes, tenhamos esse semblante realmente diferente, né? Não sei quanto a vocês, mas alguns momentos pessoas se aproximaram de mim e perguntaram: poxa, você é cristão, você é evangélico, né? Porque a gente percebe por olhar para você, né? Então, muitas vezes, né? Como a gente tem comentado, muitas vezes você apenas ao se aproximar das pessoas, a pessoa já percebe, já sente que você é filho de Deus, que você é representante do reino do Senhor, né? Sem você precisar abrir a sua boca para falar, né? Então, da mesma maneira como aconteceu com Moisés, quando ele entrava na presença do Senhor, hoje acontece conosco, né? Como João sempre vem dizendo, né? Isso é importante, João, né? Que o Velho Testamento, ele é uma passagem para o Novo Testamento. E hoje nós vivemos debaixo dessa graça, né? Da, dos princípios de Jesus, né?
Hoje esse véu já foi rasgado, então hoje nós não precisamos cobrir a nossa face, mas é importante nós deixarmos que esse brilho, esse esplendor do Senhor, ele brilhe realmente nas nossas vidas, né? De separar o povo por casta. Ela veio por separar o povo pelo coração. O que Jesus, na verdade, fazia, ele cheirava o coração do próximo, ele entendia o sentimento de cada um, e ele conseguia, mesmo com tudo que ele passava, ele nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo. Então, ele, sem julgamento, sem separação, ele só simplesmente fazia cumprir o que o Pai queria. Então, a gente percebe que dali houve uma necessidade, naquele momento, de ser severo para doutrinar o povo. Depois da vinda de Jesus, ele mudou isso. Mas por que muitos de nós ainda vivem lá no Velho Testamento? E é interessante olhar e observar que os judeus, eles vivem ainda sobre essa lei. Mas por quê? Será que lá, naquela época, aquele povo que tinha sido escravizado, que não tinha nenhuma regra, como é que seriam eles se viesse Jesus naquele momento? Será que ele seria ouvido? A gente sabe que não. Mesmo depois de anos, né, da sociedade instituída por Moisés. A bagunça que, teoricamente, era Jerusalém e aquela região ali, porque você tinha já as brigas de povos que estavam sendo escravizados por Roma, né, não aceitavam os impostos, não aceitavam o governo de Roma, em todo aquele contexto. Quando Jesus chegou, ele teve que se preparar, e como perseguido ele foi pelos próprios fariseus, né? É muito legal quando você traz isso para o Velho Testamento, entendendo a missão de Jesus.